Olá, turma! Olá, professora! Bom dia a todos! Neste trabalho de hoje abordaremos a Síndrome de Burnout e suas respectivas características. Para iniciar o nosso trabalho, nós devemos primeiramente saber o que é o estresse psíquico, que é definido como uma reação aguda ao estresse e também conhecida como choque psíquico, estado de crise, fadiga, combate ou popularmente conhecido como estado de choque. E o que é a Síndrome de Burnout especificamente? A síndrome é consequência de prolongados níveis de estresse no trabalho e compreende a exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização pessoal. E o trabalho, o que é? A definição de trabalho é uma atividade que pode ocupar grande parcela de tempo de cada indivíduo e do convívio da sociedade. De George, em 92, afirmava que o trabalho nem sempre possibilita as pessoas de ter a realização profissional e que pode, ao contrário, causar problemas de insatisfação e até a exaustão. E estudos mostram que o desequilíbrio na saúde profissional pode levar a se ausentar do trabalho, gerando licenças ou outros tipos de problema, tanto ao profissional quanto à instituição. E quando foi descoberta essa síndrome? Heriberto Freudenberg foi um psicólogo estadunidense nascido em Frankfurt, Alemanha. Ele foi um dos pioneiros a descobrir os sintomas de esgotamento profissional e levar a cabo um amplo estudo sobre a síndrome de Burnout. E foi em 75 que ele criou a expressão Standard Burnout, que é a palavra em inglês para se referir a algo que deixou de funcionar por exaustão. Oi, meu nome é Thaís e eu vim falar de como se adquire a doença. É um distúrbio psíquico causado pelos altos níveis de estresse, vindos a partir de condições de trabalho desgastantes. É a principal causa de doença de esgotamento profissional. Seria a exaustão de trabalho e é mais comum acontecer em profissionais que atuam constantemente sob pressão. Essa síndrome é mais frequente de acontecer em médicos, professores, policiais, jornalistas e demais profissionais que frequentam dupla jornada. Olá, eu me chamo Giovana e vou falar sobre os sintomas da síndrome e como diagnosticar essas síndromes. Os sintomas mais comuns são dores de cabeça, musculares, irritabilidade, alteração de humor, falha de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite, agressividade, isolamento, depressão, dentre outros sintomas que também podem estar associados a essa síndrome. Como diagnosticar essa síndrome? O diagnóstico da síndrome é feita por profissionais especialistas após a análise clínica do paciente. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento. Muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saberem ou não conseguirem identificar todos os sintomas. Meu nome é Sabrina e eu vou explicar um pouco sobre o tratamento dessa síndrome. O tratamento é feito com a ajuda de um psiquiatra e um psicólogo. O psiquiatra ele vai dar o diagnóstico e também vai prescrever medicamentos para ajudar na síndrome. Agora o psicólogo vai acompanhar a pessoa e ajudar a pessoa a voltar ao trabalho, à sua vida normal. Existem algumas recomendações, que é como fazer exercício físico, sempre ir atrás de ajuda profissional, porque saúde mental não é brincadeira, é tão importante quanto a saúde física. E também não usar o álcool ou outros tipos de drogas como medicamentos. Bom dia, gente. Eu sou a Sara e eu vim falar um pouquinho sobre a prevenção dessa síndrome. Para você se prevenir, você deve evitar situações desgastantes e estressantes no seu trabalho, tá bom? Você também pode fazer atividades ao ar livre, atividade física, correr, andar de bicicleta, para evitar se estressar.
Você também deve fazer tipo um balanceamento, um equilíbrio entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Não se dedicar tipo totalmente ao seu trabalho e deixar de fazer as coisas que você mais gosta, de passar o tempo com a sua família, de repente, eu gosto de ir pro cinema, mas eu vou trabalhar. Então, se você se doa tanto pro seu trabalho, você vai começar a ficar estressada, sem tempo, com pavio curto, aí a pessoa vai falar com você e você vai falar, que é? E aí isso já fica em você, então você deve evitar esse tipo de situação, fazer as coisas que você gosta para ficar um pouco mais leve. Existem aí também vários grupos de apoio, também é indicado fazer meditação, tá? Atividades de autocuidado, autoconhecimento, para você se sentir cada vez mais leve e evitar esse ambiente de estresse, tá bom? Então você tem que fazer a sua parte, procurar ajuda, se cuidar. Uma curiosidade da síndrome de burnout é que ela acomete mais de 32% da população. E desses 32%, mais de 60% são homens. Outra curiosidade é que a síndrome ela te leva a um esgotamento físico e mental, tendo assim pensamentos até suicidas. Agora vamos acompanhar o depoimento de uma vítima de burnout e como essa síndrome impactou diretamente na vida dela. Burnout, você usa todas as suas forças, você não tem o descanso apropriado, você se foca totalmente no seu trabalho. Eu costumo comparar com um celular, você nunca carregou até o 100%. E aí, de repente, ele começou a acabar a bateria sozinho, enquanto você estava com 90%, e chega um momento que você apaga. Quem tem burnout normalmente tem outras coisas. Eu desenvolvi muita ansiedade. Quando eu fui promovida para vendedora coordenadora, entrou uma outra gerente na loja, e essa outra gerente, ela estava convencida de que eu queria roubar o cargo dela. Ela falava para as outras pessoas, para os outros gerentes no telefone, que ela ia me espremer até tirar todo o meu suco. Então era mais horas de trabalho, era mostrar mais serviço, né? Então você tinha que estar sempre muito pensando em trabalho. E se você não respondia uma mensagem no WhatsApp, se você não respondia uma ligação, era porque você não se importava com a empresa. As pessoas, elas começaram a espanar, né, de tanto trabalhar. Então a minha tesoureira pediu demissão e eu não tinha coordenadores. Então era só eu para fazer o serviço de 6 pessoas, incluindo o gerente. Eu fiquei muito cansada, assim, e eu tirava férias, eu tirava folga e eu sentia que não passava esse cansaço. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas é muito difícil você admitir que tem alguma coisa errada. É muito difícil você falar assim, não, eu estou com um problema, né? Se, por exemplo, fosse uma perna quebrada, eu ia querer ir no médico logo tratar. Mas como é uma doença psicológica, eu falava, não, tá tudo bem, é uma fase, eu tô cansada, é TPM. E eu fiquei nessa durante 1 ano, até que eu tive um dia aconteceu uma coisa assim bem básica, bem pequena, eu esqueci de pagar uma conta. E eu não conseguia levantar da cama porque eu tava desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Minha mãe chegou em casa e falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, eu esqueci de pagar a conta da Viva, eu não tenho dinheiro. Aí ela, quanto que é? Eu falei, R$50. Ela, e você tá assim por causa de R$50? E aí, por que você não me pediu? E aí foi nesse momento que eu fiz assim, por que eu não pedi? Por que esse probleminha tá tão grande? Comecei a fazer o tratamento psicológico, né, com a terapia. Foi coisa de 2 meses de terapia, eu tive o apagão, que é os blackouts, né? Você não sabe o que fazer. O meu primeiro blackout foi um dia que eu tava no ônibus e eu não sabia descer do ônibus. E isso me desesperou. Eu falei assim, como é que eu não sei descer de um ônibus? É uma coisa que é tão natural e eu não sabia fazer. E aí, quando eu fui pra psiquiatra, ela falou assim, você tá com burnout, você não pode trabalhar. E eu não sabia o que era isso, né? O burnout, ele é um tema, assim, muito novo, principalmente aqui no Brasil. Reassistindo Friends esses dias, eles falam sobre burnout em 98. Então lá é uma coisa muito mais conhecida do que aqui, sendo que aqui mais de 32% da população sofre com isso. Então é uma coisa que as pessoas, elas não sabem o que é, mas elas sofrem disso. As pessoas no meu trabalho, elas não entendiam. Ah, não, mas isso é frescura. Ah, mas isso não é verdade. Ah, mas eu passei pela mesma coisa e eu tô bem. Durante as sessões de terapias, a gente entendeu que era o trabalho. Foi quando ela falou assim, você precisa afastar. Os primeiros meses
de afastamento, de tratamento, eu tava pesando 42 quilos, eu não fazia nada. Eu não conseguia fazer nada, eu brincava que o meu sofá ia ficar com uma marca da minha bunda, porque eu não conseguia levantar do sofá, eu não conseguia nem levantar pra ir dormir, então eu dormia no sofá. Primeiro eu pedi pra minha mãe me ensinar a fazer crochê, porque falam que é terapêutico, né, e realmente ajudou muito. Eu lembro das primeiras vezes que eu não conseguia segurar a agulha direito, porque eu tremia muito. A minha mãe, ela ficava muito preocupada comigo, então ela não queria deixar eu com linhas sozinha em casa, porque ela achava que eu ia me matar. Minha família me ajudou muito desde o começo. Eu falo que eles colocaram uma rede pra mim, falaram assim, se joga que a gente vai cuidar de você. Eu tinha muito essa, de não me deixar ficar doente. Então, se eu sentia que eu tava ficando doente, eu falava, não, tá tudo bem, fazia umas piadas. Eu lembro que às vezes aqui em mim doía, porque eu ficava forçando o sorrir. Eu tô há 3 anos em tratamento. Esse ano eu comecei a me enxergar como... Eu lembro que eu olhei no espelho e falei assim, fazia tempo que eu não via essa pessoa aí. Então, realmente, esse ano eu comecei a sentir que eu tava melhor. Mas ainda assim, eu tenho alguns gatilhos, algumas coisas que me fazem mal. Não carrega o seu celular só um pouquinho, deixa ele nos 100%. Então, se você tá sentindo que você tá cansado, descansa. E descansa mesmo, não leva trabalho pra casa. Faz coisas por você. Faz muita diferença você fazer coisas por você. E isso é uma das coisas que eu sinto que aconteceu comigo. Eu sinto que eu me perdi. Que a minha vida era a empresa. E eu não fazia nada por mim. E aí, quando eu comecei a fazer coisas por mim, eu sinto que isso começou a melhorar.